CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa tarde, noite para todos. Estamos aqui mais uma vez nesse sábado, dia 26 de fevereiro. São 5 horas e 46, 47 minutos. E é um sábado que antecede ao carnaval. Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa irmã Nízia, tocando uma música para começar a deixar o ambiente mais tranquilo, mais harmonioso. Então, Nízia, toca pra gente Doce Maria. Acho que só Maria para dar uma equilibrada no nosso astral. Vamos lá, Nízia. Obrigado, Nízia. Acho que só mesmo Maria para nos harmonizar. Hoje não teremos a página de abertura, então vamos de imediato a uma precezinha bem curta, só pedindo
que aqueles que quiserem deixar um copo com água próximo de onde estejam assistindo a esse estudo, fiquem à vontade. Então vamos lá. Jesus, mestre querido, amigos espirituais, neste sábado de hoje, onde se inicia em alguns lugares a comemoração do carnaval, onde outros o carnaval não está acontecendo, nós estamos tão em dúvidas que nem sabemos se é feriado, se não é feriado, se é carnaval, se não é carnaval, se vai ter carnaval ou não. Mas na nossa programação, hoje é como se fosse o carnaval. Então nós pedimos à espiritualidade amiga um amparo espiritual, um amparo especial, que nós possamos estar sempre em harmonia com a espiritualidade maior, com os espíritos de luz, sempre com um bom ensinamento, uma boa palestra, um bom estudo, um bom livro, um papo amigo com uma pessoa evoluída, elevada, que nós possamos sempre ser colocados para cima. Então pedimos o amparo da espiritualidade, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, hoje, como eu falei, nós não sabemos se é carnaval ou não é carnaval, mas o nosso irmão Henrique Miranda preparou para a gente um estudo sobre o carnaval, sobre atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Então, Henrique, é com você. Olá, amigos da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Nós estamos aqui para bater um papo sobre o carnaval. E lembrando que a doutrina dos espíritos nada condena, nada proíbe, nada impõe, principalmente não faz terrorismo. Isso é muito importante. E a doutrina dos espíritos, ela esclarece. A função dela é tirar o véu sobre aquilo que estava oculto e esclarecer. E claro, nós vamos ter maior ou menor alcance conforme o que nós vamos nos dedicar ao estudo. Tem uma pergunta, é a pergunta 619 do Livro dos Espíritos, que fala justamente sobre isso, que a utilização do nosso livre-arbítrio vai depender muito do nosso grau de estudo, de dedicação, a compreensão das leis divinas. E aí a gente vai ter maior ou menor liberdade de exercer o livre-arbítrio. Isso é muito importante na nossa encarnação. Bom, o nosso tema é para fazer uma brincadeira, a música do Caetano Veloso, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. E é uma brincadeira para nós até fixarmos esse pensamento, esse bate-papo. Mas é claro, não há morte. E se não há morte, né, quem já morreu, não, é claro que vai atrás do trio elétrico. Mas é só para que nós possamos conversar um pouco sobre as influências, o nosso pensamento e o que isso influencia, não só neste período de carnaval, mas em qualquer lugar que nós vamos frequentar, em qualquer lugar que nós vamos estar, para que nós cuidemos de uma coisa muito importante, que o Livro dos Espíritos, logo na sua introdução, fala. Os Espíritos dizem, olha, o pensamento é tudo. Pensamento é tudo. Inclusive, tem um livro muito bacana que é do irmão Jacó, que é do Frederico Figner, que foi um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira. Foi um homem muito rico, né, e que teve muitas oportunidades de ajudar. E ele desencarna e ele tem, então, a oportunidade de fazer uma narrativa da presença dele no mundo espiritual.
E dos momentos interessantes foi que ele estava ali num grupo conversando e ele tem um pensamento que não é muito legal. E esse pensamento, ele surge, é como se fosse esses balões de história em quadrinhos, e o pensamento fica lá. E aí todo mundo olhou assim, né, e ficou, né, disfarçando, né, porque foi um pensamento muito assim, indelicado naquele momento. Então imagine que aqui, encarnados, nós, em vez de pensarmos e ficar para a gente, aparecesse como um balão num quadrinho. Já pensou? Aí o outro lá vê o desenho, ou vê escrito o que a gente está pensando. Olha só que coisa difícil seria, né, para todos nós. Mas isso acontece no mundo espiritual. Então, o que nós pensamos é projetado. Agora, aqui também acontece isso. Então, a nossa conversa vai começar por isso. Aqui, o nosso pensamento se projeta, ele toma forma, ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem força, o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele se projeta por uma palavra, né, que nós conhecemos, que são os fluidos. Né? Os fluidos são o quê? Né? São essas emanações que saem de nós, né, e que reagem, né, com o lugar que nós estamos, reagem com a água, reagem com o meio, né, que nós estamos. Agora, claro que nós podemos manipular esse fluido. Bom, se parte de nós o fluido, se nós temos um magnetismo animal, que chama, né? Nós podemos manipulá-lo, nós podemos então ajudar pessoas em processos de tratamento. Agora, a grande parte de nós não tem este magnetismo, né? Esses fluidos que podem fazer tratamentos eficazes nas pessoas, até a cura. Normalmente, esses fluidos, eles são agregados, né? Porque nós temos alguns fluidos, né? Algum fluido desprende de nós, mas nós não temos muita noção de como manipulá-los, né? Ou não sabemos manipulá-los se nós não formos magnetizadores, se tivermos um preparo para isso. Então, quem consegue manipular efetivamente o fluido, tanto espiritual como o nosso, são os espíritos superiores encarregados deste processo. Por isso que agora, né, porque não esqueça, a casa espírita está na sua casa. A casa espírita está na sua casa. E na sua casa, o que está acontecendo? Você está magnetizando ou fluidificando a sua água, você está tomando um passe. Que tipo de passe você está tomando? É o passe espiritual. Esse passe direto, gente. Esse passe é muito bom, um passe direto dos espíritos. E é claro que aí vem o conhecimento, por isso que nós temos que estudar. Né? Neste livro aqui, ó, A Gênese, esse livro aqui é da editora Celde, tem da editora FEB. Esse é da Celde, né? Então, A Gênese, então, que são os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Quer dizer, o Kardec, né, através da orientação dos espíritos, explicando para a gente, ó, não tem milagre, não tem essas predições, isso tudo são leis divinas, né, muitas que nós não conhecemos ainda. E ele trata no capítulo 14, gente, só de fluido. Esses fluidos que estão aqui, que saem de nós, dos espíritos, ele trata o capítulo 14 todo sobre fluidos. E é muito importante que nós estudemos toda a doutrina dos espíritos para nós entendermos o que acontece e não tomarmos como milagre, não tomarmos como nós que estamos procedendo. Uma coisa muito importante que a gente aprende é que a gente não manipula o fluido. Né? Se o fluido parte de nós, né, o fluido animal,
né? Aí nós podemos, mas aí deve fazer um curso, fazer algum domínio. Eu realmente não conheço nada sobre isso. Mas o que nós conhecemos, né, mas não sabemos manipular, são os fluidos espirituais que se agregam ao nosso, porque nós despendemos alguma coisa. E os espíritos sabem manipular, né? Então, aquela história, né? Ah, mas então a gente consegue no passe manipular o fluido? Não, gente, a gente não consegue. Não. Quem faz isso são os espíritos especializados, que manipulam o fluido deles combinado com algum nosso, né? Com aquele negócio, a gente se dedicando, né? A gente consegue desprender alguma coisa de qualidade. Por isso que a gente tem que se preparar para o passe, né? A questão da dieta, não é? Nós devemos comer comidas saudáveis, mas não é questão tanto da dieta. A questão é o quê? O preparo mental, espiritual. Isso que é importante. Não é o que entra na boca que corrompe, é o que sai. A dieta espiritual. Bom, e isso tudo está na Gênesis, isso tudo está na doutrina inteira, mas está lá no capítulo 14, também no livro dos médiuns, ele fala sobre os fluidos, sobre manipulação fluídica dos espíritos. Então, o nosso pensamento é tudo. O nosso pensamento é tudo. E durante, então, esse estudo da Gênesis, a gente vai lá neste capítulo 14, no item 15, e os espíritos falam assim, ó, ao espírito basta pensar em uma coisa para que ela se produza. Olha só, o espírito pensa em alguma coisa e ela se produz. Está falando da gente também. Então, a gente produz muitas coisas, muitos efeitos morais, a gente vai ver mais adiante, através do pensamento. Então a gente influencia, a gente induz através do pensamento. Olha que coisa impressionante e que coisa grave. Mais à frente, no item 15, um item depois, ele fala assim, ó, os espíritos modificam a qualidade dos fluidos com seu pensamento. Então, o que acontece? Fluidos bons que podem nos fazer bem, podem ser transformados em fluidos maus, que vão nos prejudicar. E mais uma vez eu repito, não nos é estranho na nossa casa, que lembre, eu vou falar de novo, a casa espírita está funcionando dentro da nossa casa. Através das palestras, agora você está assistindo esse estudo, né, esse bate-papo, você faz o Evangelho no Lar na sua casa, e você fluidifica a água, magnetiza a água através da prece. E aí você se concentra e os espíritos vêm e te dão passe. Então a casa espírita está funcionando dentro de casa. E os espíritos, eles vêm para a sua casa e não temam isso, por favor. Vocês estão fazendo uma coisa maravilhosa no lar de vocês quando fazem o evangelho no lar. Porque aí os espíritos sofredores já acorrem à sua casa, se beneficiam daqueles fluidos, daquelas palavras amigas do evangelho. Porque os espíritos superiores trazem esses espíritos para serem o quê? Para serem envolvidos nessas bênçãos, nessas palavras, para tranquilizarem o seu coração, para mudarem a direção do pensamento do mal para o bem. E os espíritos levam eles depois. Não se preocupem. Não se preocupem com isso. Se preocupem com o bem que vocês podem fazer através do Evangelho. Então a casa espírita está funcionando na sua casa. E esses fluidos estão sendo utilizados. Os fluidos que você desprende através da prece, através do bem que você faz, eles são utilizados pelos espíritos, né, a todo momento. A gente não precisa estar na casa espírita para isso. A todo momento. Olha que coisa linda. Neste momento que nós estamos voltados para o bem, pensando no bem, os nossos fluidos estão sendo aproveitados pelos espíritos para atuarem
nos hospitais, por exemplo, num, num grupo que esteja agora na rua, ajudando pessoas em situação de rua, em visitas a asilos. Então, esses fluidos que nós desprendemos são utilizados, nada desperdiçado no reino do Pai. Agora, como é a qualidade desse fluido? Porque eles vão aproveitar a qualidade do fluido. E qual é a qualidade que nós estamos? Nós estamos em prece, nós estamos assistindo coisas boas, bons filmes, boas músicas, boas leituras, boas postagens. O que a gente tem frequentado no Instagram, no Facebook? O que nós temos conversado no WhatsApp? Porque todas as nossas ações e que envolvam o nosso pensamento dá qualidade ao fluido que nós estamos emitindo, nós estamos emanando, né? E agora, também ao quê? A companhia que a gente atrai. E é isso que nós estamos conversando aqui. É isso que nós estamos conversando aqui. Né? Qual é a companhia que você atrai através do seu pensamento? Porque aí tio Kardec ele dizia uma coisa muito importante, nosso querido Allan Kardec. Ele dizia uma coisa muito importante. Diga-me o que pensas, eu vos direi com quem andas. E podemos até dizer mesmo, né? Diga-me onde andas, né? E eu vos direi com quem você está em companhia, porque aí o teu pensamento também estará. E aí, vamos pensar um pouco mais aqui, ó. Porque os espíritos também vão dizer que nós recebemos a impressão desses pensamentos. Aí vocês devem estar já pensando aí, mas realmente, às vezes eu estou nos lugares que eu quero sair dali. Nossa, eu recebo assim, parece que eu estou num lugar que está me sufocando. Ou tem lugares que eu estou, nossa, que prazer de estar ali. Mas isso é o quê? Gente, a gente está imerso nas vibrações dos pensamentos daqueles que estão ali em maioria. E esses pensamentos influenciam o nosso organismo. Isso é muito importante. Né? Então, o que acontece? Né? No item 20, ele vai falar exatamente sobre isso. Que o pensamento ele provoca uma espécie de efeito físico. Agora, olha só, moral também. Então, num determinado lugar, vamos prestar atenção nisso, ó. Para aí um instantinho que você está fazendo. Né? Porque é aquele negócio. Às vezes a gente está assistindo uma palestra, a gente está fazendo alguma coisa. Né? E é até bom, né? Porque a gente vai adiantando a nossa vida. Mas agora, ó, para só um instantinho. Para aí. Se estiver lavando a louça, fecha a torneira, só um instantinho. Aliás, você devia estar lavando a louça com a torneira fechada, né? Mas tudo bem, vamos lá. Onde você estiver, no lugar que você estiver, no grupo que você estiver frequentando, naquele espaço onde tem pessoas destinadas a um fim, a fazendo uma determinada atividade, as emanações fluídicas, ou seja, né, aquilo que as pessoas estiverem pensando, vai influenciar fisicamente em você e também moralmente. Ou seja, você vai ser levado a pensar como as pessoas estão pensando, né? E aqueles maus fluidos vão atuar no seu organismo, no seu pensamento, moralmente, e no seu organismo, que não vai te fazer bem. E aí agora pensa onde é que você tem andado, nos lugares que você tem andado. Outro dia eu estava conversando, pode abrir a torneira de novo, vamos lá. Eu estava conversando com um jovem, né? E ele estava falando sobre isso, né? Frequentar lugares. Que não... mas poxa, eu estou ali para bater um papo. Um barzinho, por exemplo. Mas eu estou ali para bater um papo. Não estou ali para fazer um mal a ninguém. Estou ali para
fazer nenhum mal. Mas aí agora vamos raciocinar. Qual é o objetivo de ser um bar? Né? O que tem no bar? Né? O grande objetivo do bar, né, é tomar bebidas alcoólicas. Né? Basicamente é isso. Ah, mas vamos para conversar, para encontrar amigos, para se confraternizar? Sim, vamos sim. Mas num bar se bebe. Então você tem ali o quê? Você tem muitas pessoas, né, que estão querendo se beneficiar daqueles teores alcoólicos, né? Ou seja, espíritos, né, voltados à vampirização, ou seja, sugar sensações. Gente, o espírito não suga o álcool, não. Ele suga a sensação, né, de quando você ingere uma substância tóxica no seu organismo, seja o álcool, seja a cocaína. Então, esse benefício é aquela sensação. E aí eu estava conversando com o jovem e falou assim, olha só, você pode estar ali voltado, né? E, olha, não ser influenciado, né? Sem problema nenhum. Agora, a chance de você estar envolvido, né, nesses pensamentos é muito grande. Né? Então, qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é ter uma conversa boa, existem outros centros onde você pode frequentar e que só se tem esse objetivo. Uma conversa elevada, um debate científico, filosófico. Existem lugares especializados nisso. Então a gente tem que pensar, né? Se eu for ali, que espécie de espíritos eu vou encontrar? E que tipo de pensamento vão me influenciar? Perceberam? Então, aí eu coloquei até como observação aqui, né? O que desejamos, né, quando estamos em algum lugar? Estar rodeados de bons ou maus fluidos? E aí você vai escolher o local onde você sabe que vai ter bons fluidos e você vai se beneficiar deles, ou vai escolher um local que tem maus fluidos, que aí realmente vão te prejudicar. Na Revista Espírita, né, com uma publicação que o Kardec fez durante muitos anos, começou em 58, acabou em 69, quando ele desencarnou, a Revista Espírita até continuou, mas sem a qualidade que o Kardec dava às publicações. E na Revista Espírita de maio de 1867, o Kardec ele fala sobre isso, ele fala sobre, né, o que acontece quando você tem uma reunião de espíritos e dependendo do objetivo, né, o que aconteceria ali, a influência que acontece ali. E aí tem um livrinho muito bacana, gente, esse livrinho é ótimo, o nome dele é Instruções Psicofônicas. Né? Não sei se está dando bem para vocês verem. E aí, então, foram reuniões gravadas, né, mensagens gravadas de espíritos superiores, de espíritos bem esclarecidos, e que deixaram para a gente algumas instruções bem interessantes. No capítulo 44, o espírito Efigênio Vitor, ele deixa uma mensagem interessante, eu vou destacar só um trechinho. Ele fala aqui, ó, o nome do capítulo é Arquitetos Espirituais. Ele fala assim, ó, aqui, como em toda parte, onde tenhamos uma agremiação de pessoas, um conjunto de pessoas com fins determinados, existe uma atmosfera ambiente, um centro mental definido, para o qual convergem, quer dizer, se dirigem todos os pensamentos, não somente nossos, mas também aqueles que não os comungam as tarefas gerais. Então, quer dizer, ele está dizendo, né, que tem que os nossos pensamentos se convergem e se dirigem, né, para um determinado fim, né, e nos beneficiam ou vão nos prejudicar, dependendo dos objetivos que eles tenham. Né? E aí a gente pergunta, né, mais uma vez, né, no lugar que a gente frequenta, quais são os pensamentos que
que mais se convergem. Eu não queria usar essa palavra, por isso que eu gaguejei. Mas quais são os pensamentos, né, que mais se convergem? O pensamento que as pessoas mais têm para esse lugar que você vai. E aí você está planejando até ir para algum lugar. Né? Bom, nesse lugar, o que o pessoal mais pensa? Qual é o objetivo dessas pessoas? Né? Num bar as pessoas querem conversar? Sim, mas geralmente se vai para beber. E a gente sabe que o lugar onde tem alcoólico, né, você vai ter espíritos voltados para o alcoolismo. E aí não vai ser um bom lugar para você frequentar. Né? Bom, e aí é aquele negócio, o que as pessoas vão fazer ali? Né? O que eu vou fazer ali? Muito bem. Mais à frente, eu vou trazer também mais um trechinho para vocês, para estar terminando aqui, mais um trechinho para vocês, né? E aí você deve estar pensando, o cara não falou de carnaval nem um minutinho, né? Olha só, ele está querendo enrolar a gente, né? Ou está querendo ser esperto, né? Ele não vai falar nada de carnaval, está falando só do ambiente, porque aí a gente vai tirar a conclusão. Ah, gente, eu não estou afim de fazer isso, não. Não é isso, não. Estou querendo só que vocês pensem muito bem, né, aonde vocês vão. é, é, Como é que frequentar, que lugar que vocês vão frequentar, para que não saiam contaminados com esses fluidos, não é? Então, é que negócio, às vezes você tem um, né, um querido amigo, né? Vamos fazer um baile de carnaval em casa? Ah, vamos, tudo. Aí você sabe que esse amigo é um amigo que tem bons pensamentos, é um amigo que constrói, né, uma boa estrutura, né, de ajuda às pessoas, mas ele gosta de carnaval, tudo. Vamos botar as marchinhas lá, e a gente vai e faz lá o nosso baile, né, sem maiores complicações, né, sem voltar para a bebida alcoólica, né, sem vícios. Né? Então, quer dizer, gente, olha só, não é nada proibido, é o que eu falei, a gente não está demonizando o carnaval, a gente não está proibindo nada. A gente só está colocando aqui, né? Tá passando, né? Como diz os nossos né, os jovens, a gente está passando a real. Eu queria terminar, né, com Paulo, nosso querido Paulo, para uma comunidade que dava um trabalho danado, que era o pessoal de Tessalônica. Então, os tessalonicenses davam um trabalho danado, e estavam mandando carta sempre para lá. E uma carta que ele manda para os Tessalonicenses, isso está lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4 ao outro. Ele fala assim, ó, vocês, porém, meus irmãos, não andem nas trevas, de modo que esse dia, né, e é bom explicar isso, na época do Paulo, gente, dia e noite era uma coisa muito importante. Não tinha luz elétrica, né, e a iluminação era muito deficiente. Quando você andava de noite, era breu, 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 breu. Né? Então, quer dizer, quando ele fala noite e dia, ele está se baseando, né, na época dele, em que dia você enxergar, noite você não enxergar nada. Né? Você saía lá com um lampião, uma coisa ali, era difícil de enxergar. Né? Então, ele fala da noite como trevas, né? Que as pessoas que andavam de noite estão se arriscando muito. Então ele fala isso, ó, vocês, porém, meus irmãos, não andem nas trevas, não andem nas trevas do mundo, que esse dia, né? E aí quando ele fala dia, é andar com vigilância e oração, né? Os surpreenda como um ladrão, porque todos vocês são filhos da luz, são filhos do dia. Nós não somos da noite, olha só, não somos da noite nem das trevas, portanto, não vamos dormir, olha só, a exemplo dos outros. Quer dizer, vamos ficar atentos, vigilantes àquilo que a doutrina dos Espíritos nos orienta.
de vigiar os nossos pensamentos, de pensar aonde nós estamos indo, onde nós estamos frequentando, para que não sejamos influenciados por fluidos que não vão nos fazer bem. E aí continua aqui, ó. Mas vamos vigiar e sermos sóbrios. Quem dorme, dorme de noite. Quem se embriaga de noite. Nós, pelo contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e da caridade e do capacete da esperança, ou seja, nos protegendo através do estudo, da fé raciocinada, né? Usando o capacete da esperança que nos protege, a esperança ativa do trabalho, né? Não é de ficar sentada aguardando alguma coisa acontecer, não, indo de direção ao trabalho, a falativa, onde nós podemos conversar com o irmão, falar sobre o Evangelho, falar de coisas boas. Então, eu espero que esse estudo tenha passado para todos nós, primeiro, uma vontade de continuá-lo, de estudar a doutrina dos Espíritos, desde o seu início, porque eu citei um livro que está lá no finalzinho, que não impede que nós possamos ir lá no capítulo 14, os fluidos, estudar. Mas é importante que nós comecemos do começo, nos reunamos, olha só, nos reunamos, por que não? Vamos comemorar, sim. Né? Então a gente se reúne para fazer um lanche, aí para fazer um lanche, estudar e fazer um lanche, olha só que delícia. Ouvir uma música. Eu sei que aí, em breve, estaremos funcionando presencialmente, eu sei que vocês aí na ilha de Paquetá tem, né, toda aquela reunião com um lanchinho, com a música, é uma delícia. Mas que possamos cultivar os bons pensamentos, andar em boa companhia e assim traçar um caminho reto. Eu estava ouvindo, estava batendo um papo com alguém, o pessoal estava falando, os antigos diziam isso, né? Para frente e para o alto. Então, conservar esse caminho para frente e para o alto. Muito obrigado, um beijo para todos, Deus abençoe a todos nós e vamos para frente e para o alto. Obrigado, Henrique Miranda. Realmente um belíssimo estudo. E eu só tenho a agradecer a presença de todos. Um bom final de sábado, um bom final de semana. Aqueles que vão fazer de feriado, que descansem, que leiam um bom livro, que estejam sempre em sintonia com a natureza, com a espiritualidade, com os amigos espirituais. E aqueles que vão viajar, que tenham também uma viagem tranquila, calma, sem nenhum contratempo, e que a vibração espiritual estejam sempre nos mais altos níveis espirituais. É o que eu desejo a todos. Fiquem com Deus e até sábado que vem, se Deus quiser. Já posso adiantar, sábado que vem, nosso irmão Éder Andrade, ele com um tema belíssimo: orai, vigiai e instruí-vos, ou estudais, né? Ore, vigie e estude. É o que nosso irmão Éder trará para a gente sábado que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.
Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.